personagem do vídeo de hoje, então, será o Jairo. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos de acordo com este livro-texto aqui, ó, que está me ajudando, né? Eu gosto muito de entender um pouco a história de cada personagem, de forma individual, claro, e eu já consegui construir aqui no canal, ou apresentar todos os principais personagens iniciados com a letra A, B, C, D, F, G, H, I, e atualmente estou na letra J. Então vamos lá. Jairo. Jairo era dirigente de uma sinagoga, segundo Marcos, capítulo 5, verso 22. Em uma cidade desconhecida junto ao Mar da Galileia, ou próximo dele. Jesus havia acabado de atravessar o Mar da Galileia depois de curar o endemoniado Geraseno, né, no lado oeste do mar, Marcos 5, 21. A cidade não era Cafarnaum, lar de Jesus, porque descobrimos no fim da história porque ele foi para lá em seguida. Na época de Jesus, as sinagogas não tinham rabinos assalariados e treinados, como há hoje. O dirigente de uma sinagoga normalmente era um homem que, graças ao seu aprendizado e sua sabedoria, chegava ao topo e era aceito por aclamação como um líder da congregação. A filha de 12 anos de Jairo estava morrendo e quando ele viu a multidão, percebeu que Jesus estava ali e foi até ele para pedir ajuda. Jesus imediatamente foi com Jairo, mas antes que chegassem à sua casa, vieram servos para dizer a Jairo que a menina estava morta e que ele não deveria mais incomodar o mestre. Jesus disse-lhe para ter fé e seguir para casa com ele, deixando que somente Pedro, Tiago e João os acompanhassem. Quando chegaram lá, os pranteadores profissionais já estavam chorando. E aqui existe uma nota de rodapé sobre essa expressão, ou então sobre esse vocábulo pranteador, o que é que isso significa. Não pranteador, mas toda a estrutura ali, os pranteadores profissionais já estavam chorando. Era costume na época que, aproximando-se a morte, pranteadores profissionais, normalmente mulheres, se reunissem do lado de fora da casa. Quando vinha a notícia de que a pessoa estava morta, elas começavam a prantear, jogando cinzas sobre a cabeça e a lamentar com um choro uivante e agudo que podia ser ouvido por toda a cidade. Isso continuava até o corpo ser sepultado, se possível antes do pôr do sol no mesmo dia. Depois do sepultamento, a família lhes dava presentes, normalmente em forma de dinheiro. Essa era uma das poucas formas pelas quais as viúvas e as solteiras podiam ganhar uma renda. Viúvas e solteiras. Então veja que essa prática acabava auxiliando também esse grupo de pessoas. Mas Jesus pediu que parassem porque a menina não estava morta. Eles riram dele, ou elas, né, riram dele, mas Jesus ordenou que todos saíssem e entrou com os discípulos e os pais da criança. Lá dentro ele a ressuscitou, pediu que eles não dissessem a ninguém o que havia acontecido e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Por séculos, os opositores têm alegado que a menina não estava morta, mas simplesmente inconsciente. Isso se baseia na afirmação de Jesus: a criança não está morta, mas dorme, Marcos 5,39. No entanto, dificilmente algum dos três evangelistas tinha em mente que essa afirmação fosse levada ao pé da letra, pois do contrário não haveria nenhum milagre para relatar. A ordem de Jesus, para que não dissessem a ninguém o que havia realmente acontecido, Marcos 5,43, teria sido sem sentido se ele só tivesse despertado a menina de uma falta de consciência ou um coma. A mesma história é contada em todos os três evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Embora o dirigente da sinagoga não seja citado em Mateus. Todas as três histórias também contêm uma história secundária junto com a da filha de Jairo, a história de uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Sem sequer pedir a atenção de Jesus, ela tocou na orla de seu manto e imediatamente foi curada, percebendo que dele havia saído o poder. Jesus perguntou quem havia tocado nele. A princípio, com medo, a mulher, por fim, identificou-se. Jesus assegurou-lhe que ela não tinha o que temer em relação a ele, e que fora a fé que a mulher professava que a havia curado. Marcos 5,34 também. Há alguns intérpretes que sugerem que essa história foi inserida nesse momento do livro para criar o suspense, dando uma razão para o intervalo de tempo durante o qual a filha de Jairo morreu. No entanto, em todas as três histórias, essa é contada como uma implicação distinta de que se trata do depoimento de uma testemunha ocular, sugerindo que a ordem cronológica pode ser precisa e que os três evangelistas simplesmente relataram um evento já acontecido, ou então um evento já conhecido. Bom, é isso. Então esse foi o personagem do vídeo de hoje, um personagem do Novo Testamento, Jairo, que tem relação com a história de Jesus, inclusive. Beleza? Próximo vídeo, Janes e Jambres. No vídeo anterior, o personagem foi o Jair. Valeu!